Olá, pessoal, novamente aqui, né, dando continuidade a mais uma videoaula, né, da disciplina de língua portuguesa, sextos anos, professora Simone, Escola Francisco Antônio Gonçalves. Então, nós iniciamos nossa apostila, né, Caderno Aprender Sempre. Nós vamos continuar nossas atividades. Então, vamos lá. Dando procedimento, o avião, né, que é a atividade para ser feita em casa. Agora, na página 26, a atividade 2. Analise as etapas de construção do avião de papel e o modo como as instruções são dadas ao leitor. Pergunta A. Em que modo verbal os verbos são utilizados? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? B. Transcreva alguns trechos em que esses verbos ocorrem para justificar sua resposta. Ou seja, se você acha que é no modo indicativo, você vai lá, vai pegar os verbos e vai transcrevê-los na questão B. Subjuntivo, a mesma coisa, ou imperativo. C. Em textos instrucionais e prescritivos, é comum a ocorrência de verbos no modo imperativo. Qual é o efeito de sentido produzido no texto em relação ao comportamento do interlocutor? Assinale a resposta correta. Primeiro, espera-se que o interlocutor relate. O que é interlocutor? Quem está fazendo ou explicando algo. Espera-se que o interlocutor relate os procedimentos para conseguir desenvolver algo. Espera-se que o interlocutor siga os procedimentos adequados para desenvolver algo. Ou espera-se que o interlocutor escolha os procedimentos adequados para desenvolver algo. Então, a pessoa que vai fazer, você acha que ela vai relatar os procedimentos, seguir os procedimentos ou escolher os procedimentos? Tá? Então, nós vamos, né, estar vendo aí anteriormente, novamente, o que é um texto instrucional e prescritivo e o que é um verbo no imperativo para nós podermos responder essa questão. Prosseguindo. 4. Observe que as instruções escritas são acompanhadas por imagens, né? A pessoa que está ensinando a fazer vamos dizer assim, o avião lá. No gênero em estudo, há relações de sentido entre os recursos verbais e não verbais. O que quer dizer isso? Há relação entre a imagem da folha de papel e o que está escrito embaixo? Sim, não, por quê? 5. Observe as instruções 4 e 11 a seguir. 4. Os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem. 11. As asas devem ter o mesmo tamanho para evitar que o avião se desestruture no voo. Pergunta A. Explique o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais em destaque. Então, aí nós temos, devem ser dobrados de modo a se encontrarem. Então, a locução devem ser dobrados, tá? Qual o efeito que isso causa no uso dessas locuções? Devem ser dobrados,
tá? Então, o que que isso ocasiona? E na 11, devem ter o mesmo tamanho. O que que isso dá a entender? Devem ser dobrados e devem ter o mesmo tamanho. B. O verbo devem apresenta-se também no modo imperativo, como nos demais itens das instruções. Aí, na 4 e na 11, elas têm o mesmo sentido? Por que isso ocorre? Olha aí, como se analisou anteriormente, os verbos no modo imperativo fazem um apelo direto ao interlocutor, chamando-o a executar uma ação ou um processo. Esse interlocutor é para quem você vai passar, por exemplo, eu compro uma televisão. Aí vem o manual. O manual, ele vai me ensinar a como instalar aquele aparelho de televisão. Então, eu sou o interlocutor, ou seja, eu vou ter que ler aquelas instruções. Aí no texto, quem é o interlocutor? Você, que vai fazer o seu avião, tá? Então, ó, como se analisou anteriormente, os verbos no modo imperativo fazem um apelo direto ao interlocutor, chamando-o a executar uma ação ou um processo. Por exemplo, pegue você uma folha de papel retangular. Já em os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho, os verbos introduzem uma informação declarativa sobre algo, tá? Então, o que é um verbo no imperativo? É um verbo que dá instruções ou dá ordens para você fazer determinada coisa, tá? Continuando. C. Em que tempo verbal as informações são dadas em os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho. Qual é o tempo verbal? D. As expressões os dois cantos e as asas podem ser substituídas por pronomes eles, elas. Reescreva as sentenças com as possibilidades de substituição. Ou seja, eu posso colocar aí os dois cantos por eles, eu posso trocar? Ou as asas, elas? Será que dá? Próxima. Os pronomes que você utilizou na resolução da questão anterior referem-se à primeira, segunda ou terceira pessoa verbal. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa verbal produz no texto? Primeira pessoa verbal, eu. Segunda pessoa, tu. E terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Então, que efeito de sentido o emprego dessa pessoa verbal produz no texto? As pessoas verbais, aí está explicando, situa os interlocutores na produção do discurso. Primeira pessoa, eu e nós, a pessoa que fala, o enunciador, o locutor. Segunda pessoa, tu, vós, você, vocês, porque aí nós temos singular e plural. A pessoa com quem se fala, o enunciatário, o interlocutor. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. A pessoa de que ou quem se fala, o referente, o assunto. Bom, aí nós vamos parar por aí, até a página 26, tá? Vocês vão fazer esses exercícios, né? Exercício 2, só voltando. Exercício 2, exercício 3, né? Porque aqui, ó, eles colocaram o 2 e já foram pro 4, né? Mas, ó, exercício 2, 3, 4, tá? Então, vocês vão fazer até o exercício 4, alternativa letra E.
tá bom? E aí, eu vou dar aí uns 20 minutinhos e aí nós continuamos na próxima aula, ok?